Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Carlos Martins, sou advogado aqui da Freitas Martins Advogados. Queria primeiramente agradecer o convite feito pela Associação Interação e dizer que eu sinto muito honrado em bater esse papo com vocês e tentar esclarecer um pouquinho sobre alguns pontos necessários sobre a violência doméstica. Eu separei alguns tópicos em relação à Lei Maria da Penha, é uma lei aí muito conhecida no nosso território nacional, mas que demorou muito para ser publicada no Brasil e fez com que as mulheres sofressem bastante nesse meio tempo. E agora, tendo esse instrumento nas mãos, é nosso dever, na condição de operador do direito, passar para vocês quais são os direitos e obrigações de cada um dentro do nosso território, para que, se eventualmente esteja acontecendo algo com vocês, vocês possam tomar as medidas cabíveis. Perfeito? Eu separei alguns tópicos aí para a gente bater um papo. Em primeiro lugar, a Lei Maria da Penha, ela veio por conta de uma mulher chamada Maria da Penha, que sofreu muito nas mãos do marido e demorou muito para ter algo suscetível de poder aplicar ao seu marido por conta de todas essas coisas que aconteciam com ela, tá ok? Ela teve que ingressar em órgãos, inclusive internacionais, até o ponto do Brasil ele ser punido e ser obrigado a criar, a rever o seu sistema penal para assim poder aplicar algumas diretrizes de maior efetividade em relação àquele que abusa, que violenta a sua mulher. Criada a Lei Maria da Penha, eu chamo a atenção ali para o artigo 5º, que fala que todo tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é considerada passível de punição ao marido agressor, tá ok? E quando eu falo marido, é o homem que habita a residência junto com a mulher. Pouco importa se é casado no papel, se tem uma união estável, se é mero namorado. Aquele que coabita em algum lugar com uma mulher, se eventualmente ele tiver qualquer tipo de violência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ele é passível de ser punido aí nos ditames da Lei Maria da Penha. Quais são as violências possíveis? O que é caracterizado como violência nos termos da lei? Morte, lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual, sofrimento psicológico, qualquer tipo de dano moral ou patrimonial. Pessoal, entendam, a violência ela não é só física. Não é só um empurrão, um soco ou um tapa. Eu tenho violência psicológica, tá? Que são as ameaças, os xingamentos, os constrangimentos, a perseguição, o isolamento de amigos e familiares. Tudo isso é uma violência. Eu tenho a violência sexual, o ato de forçar a mulher a fazer alguma coisa que ela não tem vontade. O estupro, por exemplo, até mesmo o impedimento de uso de métodos contraceptivos. Se caso a mulher queira se precaver de alguma coisa e o homem não queira, isso é considerado como uma violência sexual. Eu tenho a violência patrimonial, o controle financeiro por parte do homem que isola ela de qualquer tipo de possibilidade de ter uma vida normal, uma vida regular, uma vida com um básico. Aquele homem que furta bens pessoais da mulher, aquele homem que priva a mulher de qualquer outro tipo de bem, aquele que causa algum dano proposital, quebra alguma coisa, joga fora alguma coisa que a mulher tem algum tipo de carinho, algum tipo de afeto. Eu tenho a violência moral também, pessoal. Acusar de traição, emitir algum tipo de juízo moral, dizer que a mulher é isso ou é aquilo, em contrapartida do que efetivamente ela é, fazer críticas, expor a vítima, isso tudo é considerado como violência nos termos da Lei Maria da Penha. Tá ok, pessoal? A gente tem alguns ciclos que normalmente acontecem até que efetivamente se desencandeie essa violência. Normalmente se começa com um aumento de tensão. Então o homem se aparece tenso, irritado, começa a humilhar a vítima. A vítima normalmente tenta acalmar, o agressor, e aí ela acaba trazendo um tipo de angústia, de tristeza para dentro dela. Isso faz com que o relacionamento fique péssimo, perfeito? Mas no pensamento da mulher, isso tudo é causado por um dia ruim de trabalho ou alguma coisa que possa ter acontecido no dia dele e que ele esteja acabando descontando na mulher, como se fosse somente uma passagem. A partir do aumento da tensão, nós temos o que a gente chama de atos de violência. Por qualquer motivo, o homem estoura. E aí, qualquer que seja o problema, o homem começa a ter atos violentos. Lembrem do que eu falei no começo. Os atos podem ser violentos fisicamente, moralmente, patrimonialmente, de qualquer forma, ele está sim infringindo os termos da lei. A mulher ela passa a ter pena dela mesma, ela passa a sentir medo, ela passa a ter ódio do marido, e aí que é o ponto crucial.
A partir do momento em que há a efetiva violência do homem para a mulher, ela deve tomar as medidas cabíveis trazidas em lei. Se não fizer, a gente entra na terceira fase. A terceira fase é o arrependimento, é o comportamento carinhoso. O homem passa então a ter um relacionamento perante a mulher de culpa. E a mulher, ela acha que de fato resolveu o problema. Ela sente que perante a sociedade ela não pode se desfazer daquele casamento porque vai ficar ruim para ela. E ela acaba então retroagindo, deixando de tomar as medidas necessárias para aquele ato de violência. O que acontece depois? A gente volta para a fase 1 do ciclo. O homem volta a ficar tenso, o homem volta a ficar irritado, e aí tudo aquilo que eu mencionei para vocês, como os 3 ciclos da esfera, volta a acontecer. As violências voltam a ocorrer, e aí, talvez com até mais gravidade, até se chegar ao ponto de verdadeiramente acontecer uma desgraça. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer exatamente porque nós temos leis para coibir esse tipo de conduta. Todas as vezes que a mulher estiver longe de uma delegacia, estiver desamparada por alguém, basta ligar 180. Esse é o telefone que direciona ao atendimento da violência contra a mulher. Da mesma forma, não são só as delegacias especializadas que atendem os crimes contra a mulher. Qualquer delegacia na sua cidade, ela é passível de verificar o acontecido e tomar todas as medidas necessárias. Pessoal, o artigo 3º da Lei Maria da Penha, ele garante à mulher o acesso à justiça. Toda mulher que se sentir, porventura, violentada em uma das formas que eu mencionei no começo desse vídeo, deve se dirigir à delegacia ou então ligar 180. Não se preocupe, porque o papel da polícia será feito pela polícia. E ainda assim, se ficar evidenciada a violência, você não vai precisar fazer mais nada, tá? Existem alguns tipos de ação penal que dependem do consentimento da vítima e que não é mais o caso da violência contra a mulher. A partir do momento que for relatado o fato na delegacia e o delegado constatar que de fato houve aquela violência, qualquer tipo de lesão que você tenha tido, quem vai tocar a ação é o Ministério Público. Você não terá nenhum custo em relação a isso, porque as ações elas são gratuitas, tá ok? Você não precisará contratar um advogado, porque o Ministério Público ele vai se encarregar de tocar para frente em relação a isso. Você não vai precisar ficar indo e voltando à delegacia, ficar indo e voltando ao fórum, salvo em algumas raras exceções que precisa ter audiência, etc e tal, mas aí você vai ser muito bem orientada pelo profissional que estiver tocando a sua ação. É muito importante que você não seja a nova Maria da Penha. Tome todas as medidas cabíveis para que o seu marido, o seu parceiro, aquela pessoa que habita com você e que, de repente, está iniciando a fase 1 desse ciclo que eu mencionei, com aumento de tensão, com ameaças, com tudo isso, ele possa, desde já, estancar. Porque se, eventualmente, você entrar no ciclo e não conseguir sair, muito provavelmente vai acontecer alguma coisa mais grave. Então, a nossa orientação é: a lei foi criada por conta de uma pessoa que sofreu lá atrás. Hoje, você tem bons elementos para poder evitar que haja alguma coisa mais grave. Utilize-os. Vá à delegacia, ligue 180, tome todas as medidas necessárias para que você possa coibir aquele ato e fazer com que ninguém mais sofra. O ato cortado na raiz, com certeza, ensejará efeitos muito menos gravosos do que se você permitir que ele se estenda. Tá ok? Espero que todos tenham entendido. Eu permaneço à disposição aí para qualquer dúvida. Agradeço pela atenção. Muito obrigado.